dia, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje, dia 15 de abril, quarta-feira da oitava da Páscoa, vou ler para vocês o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 24, versículo de 13 a 35, e compartilhar uma pequena reflexão. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste. E um deles, chamado Cleófas, lhes disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram." É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então, voltaram dizendo que tinha visto anjos e que esses afirmaram que Jesus estava vivo. Alguns dos nossos foram lá ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer que tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens das Escrituras que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles, e quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E esses confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs. O Senhor ressuscitado também caminha muito perto de nós. No entanto, assim como os discípulos de Emaús, nós
marchamos absorvidos pelas nossas dificuldades e não nos detemos para distinguir os enigmas da vida. Não entendemos as coisas que nos ocorrem. Nós nos apavoramos diante dos acontecimentos que nos tiram a tranquilidade e muitas das vezes mergulhamos na tristeza e na desesperança. Muito bem. Parece até que chegamos ao final do nosso caminho e não temos mais por onde correr. Como somos sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. A certeza de que realmente o Senhor ressuscitou e está perto de nós, porém, pode mudar toda a nossa compreensão dos fatos que nos tiram do céu. Jesus Cristo se faz presente no nosso caminho de uma maneira muito sutil e também muito simples. Precisamos estar atentos às palavras dele para reconhecê-lo. Podemos sentir a sua presença ressuscitada quando simplesmente meditamos sua palavra. Quando o contemplamos e o adoramos no Santíssimo Sacramento do altar. Ao nos aproximarmos ou deixarmos banhar pela sua luz, nós também desvendamos os mistérios da nossa existência. Quando nós participamos de uma celebração eucarística e comungamos o seu corpo e o seu sangue, nós distinguimos que algo dentro de nós e que também o nosso coração arde, mesmo que aparentemente nada aconteça de extraordinário. Assim sendo, nós também, como discípulos de Emaús, somos motivados a dar a boa nova por onde passamos. Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a mim. Tudo está escrito e marcado no nosso coração. Nunca mais seremos os mesmos. Amém?